Boa noite, queridos. Glória a Deus. Que atmosfera maravilhosa, né? Vamos orar. Você pode continuar sentado. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor, por sermos seus filhos. Porque como foi cantado aqui, como nós cantamos, Pai, não foi por merecimento, mas foi pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, Pai. E por isso nós somos dignos, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Te louvamos, Senhor, podemos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Trocamos com o Senhor o nosso fardo. Trocamos com o Senhor, entregamos ao Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai. Sabemos que o Senhor se importa conosco e tem o melhor para nós, Pai. Estamos disponíveis para sermos guiados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, todo jugo quebrado. Todo jugo quebrado essa noite, em nome de Jesus. Todo sofisma, todo engano, em nome de Jesus. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra, que divide alma e espírito, juntas e medulas, Pai, operando nessa noite com poder, porque a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, libertação, declaramos libertação em nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, amém? Aleluia, aleluia. Foi de propósito essa música? Acho que não, né? Mas tudo a ver, porque essa noite a gente vai falar sobre reverência versus religiosidade. Ou seja, reverência, queridos, é o contrário de religiosidade. E muitas vezes a gente coloca tudo num saco só, confunde tudo, mas essa noite a gente vai aprender um pouquinho, amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, se a gente pegar num dicionário o conceito de religiosidade, a gente vê, simplificando, a gente vai ver que a definição é aquele que se refere à qualidade a pessoas que praticam uma determinada religião, que estão envolvidos em uma determinada prática religiosa. Resumindo, é isso. Então, assim, nessa definição, nós estaríamos incluídos. Nós seríamos religiosos. Estão comigo até aqui? Abaixa suas pedras. Mas, normalmente, quando alguém fala assim, fulano é religioso, aquela igreja é religiosa, aquelas pessoas são religiosas, a gente fica assim, eu não sou religioso não, né? Por quê? Porque na prática cristã, vamos assim dizer, religiosidade ela virou sinônimo assim, de uma rotina, de algo assim que as pessoas costumam fazer, práticas que as pessoas costumam fazer, regras que as pessoas costumam seguir, só que sem entender a base, sem entender o conceito, sem saber qual a base bíblica para aquilo. Amém, gente? Vocês estão comigo? E, normalmente, e muitas vezes, algumas vezes, realmente não tem base bíblica nenhuma. Por que você faz isso? Eu faço porque alguém mandou eu fazer, porque na minha igreja tem esse costume de fazer, porque é regra da minha igreja fazer, mas eu não sei por que estou fazendo, não tem base nenhuma. Eu não sei por que estou fazendo. Isso é religiosidade, dentro do conceito que a gente vai tratar aqui essa noite. Amém, queridos? Deu para entender? Então, se a gente voltar um pouquinho só no tempo, não precisa ir muito longe, a gente vai lembrar que, há pouco tempo,
as pessoas, as igrejas, né, os crentes, as pessoas, os bíblias, vamos assim dizer, né, era assim, os crentes eram muito assim conhecidos pelo seu modo de vestir, pelo seu cabelo, não era assim? Era meio que diferentão, o pessoal era diferentão, não era assim? Hoje em dia não é tanto assim, mas se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que a espiritualidade de alguém era medida pela sua aparência, né? Era comum as pessoas medirem a espiritualidade de alguém pela sua aparência. Vamos assim dizer, aqui a pessoa pode usar calça comprida, pode usar saia comprida, tanto faz. Só não pode andar indecente. Mas a gente não mede a espiritualidade de alguém por isso. A gente não está se medindo quem é espiritual porque tem a maior saia. Mas antigamente era comum isso. Não era assim? Alguém aqui passou por essa fase? Os jovenzinhos ainda tem alguns lugares assim. Mas vai ficando cada vez mais incomum isso, né? Eu lembro, enquanto eu estava estudando sobre isso, preparando, eu lembrei de um episódio que eu estava no ônibus indo para a igreja, para a escola dominical. E eu nunca tive o costume de usar maquiagem. Hoje em dia, né, é necessário, se faz necessário um pouquinho de maquiagem. Mas, antigamente, até hoje, né, algumas irmãs até falam comigo, você usa tão pouquinho, você não usa. Eu não tenho costume, eu não tenho hábito mesmo de usar maquiagem. Mas, assim, antigamente, então, né, novinha, muito menos, né, não precisava. Mas eu usava assim, um batonzinho, às vezes uma sombra, um lápis de olho, alguma coisa assim. E eu lembro que eu estava indo para a igreja, eu devia estar com um batom, alguma coisa assim, simples, era de manhã, inclusive. Aí tinha um irmão pregando no ônibus. Aí o irmão estava lá pregando no ônibus. Aí, de repente, eu com a Bíblia assim no colo, né? Aí o irmão virou para mim e falou assim, e você? Tá de máscara. Você lembra disso? Marcelo estava comigo. Olha, gente, vocês não imaginam a raiva que eu fiquei. Fiquei com raiva. A raiva que eu fiquei. A vontade era responder ao irmão, era fazer um barraco. Mas, graças a Deus, pelo domínio próprio, amém? Uma coisa que eu sempre tive receios, uma coisa que eu sempre tive temor, era de causar escândalo. Causar escândalo assim para o Senhor, para o nome do Senhor. Imagina assim, 2 crentes brigando lá no meio do ônibus, discutindo. Então, eu preferi sofrer o dano, engolir o sapo, né? Mas aí ele virou para mim e falou assim, você está de máscara. Quem usa máscara é o diabo. E aí eu fiquei rindo, porque eu lembrei de agora. Eu pensei, o irmão já foi embora, já foi para a Glória. Morava lá no meu bairro, conhecia ele. Mas assim... já foi. Se ele tivesse nesse tempo, acho que eu ia lá atrás do irmão. Irmão, tá vendo? Ó, não é só o diabo que usa máscara, não. Os crentes estão tudo de máscara agora, está todo mundo de máscara. Mas, assim, ou seja, ele estava me medindo pelo meu batom. Vocês estão comigo? Então, assim, isso é um conceito religioso. Isso é um conceito de religiosidade, onde as pessoas são medidas por aquilo que fazem, né? E enquanto estava sendo ministrada aqui essa música, né? Seu jugo é suave, né? Abba Pai, a gente pode chamar Abba Pai, Deus é nosso Pai, e não é por nada que nós fizemos, não foi por merecimento, porque ai de nós se fosse merecimento. E no conceito de religiosidade tem esse perigo, porque assim, eu vou ser aceito, normalmente, as pessoas pensam que vão ser aceitos por Deus por estarem fazendo algo certo. Eu preciso fazer algo para ser aceito. Deus só vai me aceitar se eu fizer algo. Mas se eu não fizer, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me pegar na curva. Então, isso é um perigo, queridos.
É um perigo quando a gente pensa assim, que é por algo que a gente fez, que é por algo que a gente está fazendo. Não é desse jeito. Aí, normalmente, a gente... isso causou um dano na igreja, até na forma de pregar o evangelho, até na forma de evangelizar as pessoas, que normalmente a gente ministra a palavra, a pessoa sente o coração dela arder, sente o Espírito Santo chamar, ela sabe que ela precisa declarar Jesus como Salvador da sua vida, mas ela se analisa e ela fala assim, preciso consertar algo. Hoje não. Hoje eu não vou. Não, hoje não estou preparado. Por quê? Porque foi enraizado dentro dela esse conceito religioso, onde ela precisa fazer algo para ser aceito. E isso é um perigo. Porque não existe nada que a gente possa fazer para pagar o sangue de Cristo. Amém? Simplesmente, a gente nasce de novo. Simplesmente, a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente aceita aquele sacrifício, aquele sangue que foi derramado na cruz. Eu me uno ao Senhor, eu passo a ser da família de Deus, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E aí, daqui para frente, o que eu vou fazer? Eu vou crescer e eu vou avançar. Não é assim que acontece quando a gente nasce naturalmente? O bebezinho nasceu o bebê. Né? A gente tem um bebezinho por aí que eu vi. E aí, o bebezinho, ele chora, ele quer mamar, não é assim? Ele não anda ainda. Esse bebê que está aqui, eu sei que ele não anda ainda. Não é isso? Não anda não, né, gente? Porque hoje em dia, né, os bebês também estão bem espertinhos. E aí, daqui a pouco ele vai estar andando, daqui a pouco ele vai estar correndo, daqui a pouco ele vai estar indo para a escola, daqui a pouco ele está indo para a faculdade, daqui a pouco ele é um homem. E assim é espiritualmente. A gente nasce de novo, mas a gente não fica estagnado, a gente vai crescendo. E a gente vai avançando e deixando as coisas de meninos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Amém, queridos? Mas o importante é assim, que aquele primeiro passo que eu preciso dar, de reconhecer Jesus, de me reconciliar com o Senhor, não é baseado em nada do que eu fiz no passado, não é baseado em nada do que eu estou fazendo agora, não é baseado em nenhum problema que eu tenho. Amém, queridos? Não é baseado em nenhum vício. Se eu não consigo deixar com Jesus, queridos, você acha que sozinho, aí fica aquele engano, eu vou me preparar. Não, depois eu venho, vou me preparar e venho. Mas não acontece quando a gente pensa assim. Amém? Agora, por outro lado, existe uma outra questão, que aí tudo bem, agora a gente já não é tão medido, vamos assim dizer, pela nossa aparência, a gente não é mais o esquisitão do bairro, mas entra outra questão que tudo é religiosidade. Agora, tudo é religiosidade. A gente pega, a gente corre o risco de pegar doutrinas básicas, doutrinas bíblicas, princípios bíblicos e dizer que é religiosidade. Agora tudo é religiosidade. A gente pode viver uma vida de qualquer jeito, a gente pode viver ao léu, de qualquer maneira, fazendo tudo que vem à cabeça, porque a gente não é religioso. É errado. Isso é falta de reverência. Amém? Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho a Bíblia, né, para não ficar só no que eu estou falando. Amém, gente? Glória a Deus. Eu até anotei aqui. A religiosidade ela é mais apegada, por assim dizer, ela se baseia em mais parecer do que ser. Mais parecer do que ser. Queridos, sempre que eu quero parecer alguma coisa que eu não sou, a gente tem que acender o alerta. Será que é religiosidade? Isso é religiosidade? Amém, queridos? Tipo assim, se na igreja eu sou uma pessoa. Na igreja, né, eu
tenho aquela postura, uso certas roupas, falo mansinho, né? E em casa, sou o cão chupando manga, né? As panelas voam. Alguma coisa tem de errado. Eu não vou dizer, queridos, que a gente anda o tempo todo. Lembra que eu até comecei falando? Quando o irmão lá falou que eu usava máscara, eu fiquei com raiva. E raiva é uma emoção, né? E não é pecado a raiva. O problema é a gente alimentar a raiva, a gente se irar e a gente acabar pecando por causa daquele sentimento que nasceu no início. Mas a gente não é mais guiado pelos sentimentos, amém? O sentimento vai vir. Eventualmente, a gente vai dar uma cambaleadinha. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai se aplumar e continuar a caminhada. Eu estou falando daquela pessoa assim, que se faz de alguém que não é. Na igreja é todo santo, fala baixinho, tranquilinho, muda o jeito até de falar, até o andar é contido. Chega em casa, é aquele brigueiro, aquela confusão, a pessoa não reconhece. De repente, se você visse a pessoa em casa, você... Não, que isso? Não conheço, não. Quem é? É o crente Arca de Noé. Você nunca sabe que bicho vai sair, né? Ai, que bicho. Mas na igreja sempre vem o pombinho, a pombinha, aquela coisa bem tranquilinha, né? Mas, assim, às vezes, porque a gente consegue, como posso dizer assim, a gente consegue manipular ou a gente consegue programar as nossas ações. As nossas reações a gente não consegue tanto. De vez em quando a gente vê o bicho que está ali, porque se você pisa no pé daquele crente, se você diz um não, ele já se espinha todo, você olha assim, misericórdia, que é isso? Que é isso? Já se ouriça todo. Se recebe um não, se alguma ideia que ele dá não é aceita, ou se o irmão fala alguma coisa que ele não gostou, aí já se ouriça todo. Cuidado, queridos. Amém? Vocês estão comigo? Então, sempre que a gente quer parecer ser alguma coisa que a gente não é perigo. Deixa eu ler aqui, queridos. Reverência. Eu quero ler uma definição de reverência bem resumida também, que eu peguei no dicionário. Diz assim: veneração pelo que se considera sagrado, respeito profundo por alguém ou algo, em função das suas virtudes, consideração. Então, reverência é aquilo que eu tenho, no nosso caso aqui, pelo Senhor. Amém? Nós reverenciamos o nosso Deus. Amém, queridos? E porque nós reverenciamos o nosso Deus, porque nós somos um com Ele, não para Ele nos aceitar, mas porque nós já fomos aceitos, nós já somos uma nova criatura, então a gente pode andar diferente. A gente pode sacrificar a nossa vontade, a nossa carne, os nossos desejos, para fazer a diferença. Amém? Não para ser aceito, mas porque já fomos aceitos. Porque Ele está conosco, porque Ele nos capacita, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas, que nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Amém, queridos? Isso quer dizer que a gente não tem fraqueza? Tem. Todos nós temos alguma fraqueza, ou algumas fraquezas, mas em todas elas nós podemos suportar. Todas elas nós podemos ultrapassar, nós podemos ir além. A gente não precisa mais ficar andando nos nossos desejos. Vamos ler um texto aqui, que está em Efésios 4. Você pode abrir lá? Efésios 4. Diz assim: a gente vai ler o 1. Depois você pode ler todo esse versículo em casa, tá, queridos? Todo esse capítulo em casa. Aliás,
você pode ler a carta de Efésios inteira em casa, que é bem pequenininha e trata da vida do crente. A carta de Efésios ela faz assim, uma comparação, um paradoxo do que era o crente antes de nascer de novo, antes de aceitar Jesus e após o novo nascimento. Amém? Agora vamos lá, Efésios 4:1 diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. Amém, queridos? Então, nós podemos viver de uma forma digna a vocação que fomos chamados. Amém? Lá no 17, no mesmo capítulo 4, 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais, olha só, não vivam mais como os gentios, ou seja, como o mundo, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Interessante que o versículo seguinte, eu não anotei aqui não, mas Paulo diz algo assim: se é que vocês aprenderam. Paulo, né? Se vocês acham o pastor duro, Paulo, lá no 22 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, repara aí, queridos, que o fato de nem tudo é religiosidade, existe uma nova forma de viver e que eu preciso, por assim dizer, me enquadrar nessa nova forma de viver, mas que não vai ser um peso. Não vai ser, eu não vou chegar na igreja e vou receber uma lista, isso pode, isso não pode. Não é dessa forma. Não é assim que funciona. Você chegar na igreja, olha, agora você é crente, olha, você nasceu de novo. Amanhã a gente quer você andando diferente. Amanhã a gente quer você se vestindo diferente. Amanhã a gente quer que você fale diferente. Está aqui a lista, ó. Isso pode, isso não pode. Isso é religiosidade. Agora, o que acontece? É o que Paulo fala aqui. Vocês podem viver diferente daquela maneira que vocês viviam antes. Eles têm a mente obscurecida, o entendimento obscurecido. Agora, vocês não. Vocês estão recebendo a palavra. Estou parafraseando aqui o que ele está dizendo. Vocês estão recebendo a palavra, vocês estão aprendendo de Cristo. A mente de vocês está sendo renovada. Vocês estão colocando informações novas dentro da sua cabeça. E essas informações vão se transformar em ações. E, naturalmente, aquela forma antiga de viver vai ficando para trás. Amém, queridos? Isso é reverência. Isso é eu tratar com zelo aquilo que eu estou recebendo. Não é viver uma vida de oba-oba. Amém? Uma vida de qualquer maneira. Deixa a vida me levar, ali, vida leva eu, vai levar para um lugar ruim. Vai levar para um lugar ruim. Agora, à medida que eu me consagro ao Senhor, Senhor, eu pertenço a você, eu pertenço ao Senhor, eu aceito o sacrifício de Jesus. Aí, queridos, a gente vai fazer uma coisa errada e vai acontecer, a gente vai fazer, principalmente no início da caminhada. À medida que a gente vai amadurecendo, isso vai ficando menos comum. Não quer dizer que não vai errar nunca mais, mas vai ficando menos comum e vai errando menos absurdamente. Mas, assim,
quando a gente começa, aí a gente começa a ter um erro, aí a gente sente aquela tristeza. Isso é o Espírito Santo dizendo, olha, está errado, você precisa se consertar. Aí o que a gente faz? A gente se arrepende. A gente pede perdão ao Senhor. Mas a gente não pede perdão ao Senhor pensando, vou pedir perdão hoje, aí o Senhor vai me perdoar. Glória a Deus. Amanhã eu vou lá e fazer a mesma coisa. Não, eu vou me arrepender de forma genuína, porque a palavra está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim mesmo também, me convencendo. Amém, queridos? E aí, aquilo que eu errei, eu vou me arrepender e daqui a pouco vai ficando menos frequente a minha caminhada, eu vou crescendo, eu vou avançando. Daqui a pouco eu olho para trás. Não é assim? Quem já está há algum tempo nos caminhos do Senhor, andando com Deus, aí você olha para trás e fala, gente, no outro tempo, aquilo que aconteceu comigo no ônibus, se fosse antes de eu ser crente, talvez eu tinha avançado no ônibus. Você pode não acreditar, mas talvez eu tivesse avançado nele. Talvez. Mas você me imagina fazendo isso? Não. Não, porque naturalmente aquela velha natureza já vai ficando para trás. Vai ficando para trás, a ponto da gente olhar assim, caramba, eu era assim, né? Cada um no seu nível, cada um naquilo que tinha aquela tendência, vamos assim dizer, né? Cada um de um jeito, aí olha para trás, eu não acredito que eu fazia essas coisas. Não é assim? Aí quem está começando agora, aí de repente fala assim, eu acho que eu não sou crente não, porque às vezes eu tenho umas vontades assim estranhas, mas o Espírito Santo está dentro de você. E se você já sabe que essas vontades são estranhas, já é um bom começo. Amém? Já é um bom começo. Se apegue à palavra. Aquilo que você tem dificuldade, se apegue à palavra. Procure o que a palavra diz a respeito. Isso é fundamento. A gente não vai dar uma lista do pode ou não pode, mas vai falar, procura lá na palavra. O que a Bíblia diz ao seu respeito? O que a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz que você pode suportar? O que a Bíblia diz que você pode fugir? A Bíblia diz que você pode fugir da imoralidade sexual, por exemplo. Amém? Então, se eu tenho dificuldade nessa área, eu vou pegar textos que falam disso. Se eu tenho dificuldade, eu lembro, queridos, vou me abrir aqui, né? Também a gente sempre faz isso, né? Eu lembro quando eu me converti, eu era respondona. Eu era respondona. Eu era respondona, assim. Falasse comigo, assim, eu tinha a resposta na ponta da língua. Aí, eu fui num culto, e aí uma pessoa falou assim, não falou para mim, não, mas falou assim, olha, quem tem dificuldade com a língua, lê o livro de Tiago. Foi o primeiro livro que eu li. Eu falei, sou eu tenho, né? Eu respondo todo mundo. Eu vou ler Tiago. Aí eu li Tiago. Foi o primeiro livro assim que eu li. Se você tem dificuldade com a língua, lê Tiago. Né? Lê Tiago. Amém, queridos? Aí eu tinha o dom da língua grande, de não de falar dos outros, mas assim, falou comigo, olha, eu já tinha assim, rápido. Mas, glória a Deus, né? Hoje em dia, o que eu sou? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Amém? Amém? Glória a Deus. A gente vai crescendo, a gente vai avançando, queridos. E é isso que o Senhor quer de nós. Não que a gente viva seguindo preceitos, regras que a gente nem entende. Queridos, aí a gente fala assim, eu sou livre, minhas roupas são livres, eu faço o que eu quiser. Queridos, até faz, né? Até faz, a gente vive num país livre, é nosso direito civil. Agora, quando eu penso assim, que eu tenho uma aliança com Deus, eu comecei falando assim, a nossa espiritualidade ela não vai ser medida pelas nossas roupas. As nossas roupas
não vão definir a nossa espiritualidade, mas a minha espiritualidade vai definir a minha roupa. Amém, queridos? É o contrário. Porque eu sou espiritual, porque eu amo ao Senhor, e por eu amar o Senhor, eu amo as pessoas, eu vou escolher as minhas roupas de forma que não cause dano a ninguém. Amém, queridos? Eu não preciso andar por aí me expondo. Não preciso. Amém? Por quê? O Senhor, ele vê seu coração. O Senhor está vendo só o seu coração. Mas as pessoas estão vendo o quê? O Senhor pode estar vendo o meu coração, mas as pessoas estão vendo a minha aparência, estão me vendo. E nisso que elas estão me vendo, nós que somos crentes, elas estão vendo o Senhor. Você é o representante de Cristo, embaixadores de Cristo, não é isso que Romanos fala? Paulo fala, nós somos embaixadores de Cristo. O que isso quer dizer? Nós representamos o Senhor. Aí a gente, às vezes, usa isso. Eu sou embaixador de Cristo. Quer dizer, eu estou numa embaixada, eu estou no templo, né, do Espírito Santo, isso é certo. E aí todo o meu suprimento vai vir do alto. Eu vou ser suprido do alto. É certo também, mas não é só para isso. Amém? Esse versículo não é para eu usar só para eu ser suprido. Tem uma responsabilidade em ser embaixador de Cristo. Amém? Tem uma imagem a passar. Amém, queridos? As pessoas vão ver Cristo em nós. E qual é a leitura de Cristo que as pessoas vão fazer de nós? As pessoas não querem fazer, vamos assim dizer, né? Nem aquele esquisitão, santarrão, que não fala com ninguém, né? E cada um vai medindo. Cada um vai medindo. Tem gente que aceitou Jesus, aí não fala mais com a família, acha que é melhor que todo mundo. Tem uma festa, uma comemoração em família, eu não vou porque esse pessoal aí, eu sou santo. Aí a gente vê Jesus, como que Jesus fazia. Ele ia lá para o meio das pessoas, né? Para o meio do povão, mas ele não se contaminava, por assim dizer. Ele não fazia o que as pessoas estavam fazendo. As pessoas até ficavam constrangidas e deixavam de fazer algumas coisas, porque a presença dele estava lá. Amém, queridos? Não estou dizendo que você tem que sair por aí entra o equilíbrio, porque aí o crente, né, como Marcelo diz, vai escrever o livro O Crente, vai estar isso lá no livro, ou é 8 ou 80. Ou o cara é o santarrão, que não se mistura, não vou porque eu sou crente, eu sou santo, eu sou melhor que todo mundo agora, não vou. Ou então ele está lá em todas as baladas da vida, eu estou evangelizando, cheio dos goró. Aí fica difícil, né? Então, equilíbrio, queridos. Eu sou a luz, amém? Nós somos luz do mundo, e a luz ela veio para iluminar, para fazer a diferença. As pessoas vão ver, aí, normalmente, como acontece com você? Eu sei como acontece. Você vai no lugar, você chega lá, tirando o André, pega o seu guaraná, né? O André pega a água, né? Aí o seu suco, e aí você está lá e daqui a pouco alguém chega. Você é crente? Sou crente. E aí a pessoa começa a falar da vida dela, pede oração, não é assim? Não é assim que acontece? Ou então ela fica com aquela coisa assim, você é crente, né? Legal, tal. Mas assim, a pessoa vai ver, mas você é simpático, você é agradável, né? Às vezes ali, no meio do vucu-vucu, alguém já impede, faz uma oração. Não, tira tudo isso daqui. Não. Ora, queridos. Amém? Amém? Mas não é 8 nem 80. Aí não vai para lugar nenhum, ou então está em tudo que é balada. Pastor, eu estava evangelizando. Estou no pagode lá, estava evangelizando, pastor. Estava evangelizando, cadê? Não está chegando ninguém aqui que você trouxe, não, irmão. Está esquisito esse negócio. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo?
Então, assim, religiosidade não é legal, porque coloca um conjunto de regras, parecer ser uma coisa que não é normalmente, a pessoa não renova a sua mente. Aí sabe o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem alguém, mas assim, aí você vê a pessoa lá, todo santo, todo moralista. Aí aconteceu alguma coisa na vida dele, ele se desviou. No dia seguinte, a pessoa é irreconhecível. Você não conhece mais. Porque aí é o contrário. Aí a pessoa que usava aquele saião, de repente, está com um short curtinho, está andando pelado por aí, está postando. Aí você está xingando, já posta foto com um negócio de cerveja assim na mão. Aí você, o que aconteceu, gente? Aí você até vai... O que aconteceu? Não, é só no meio da gente que acontece isso, né, Marcelo? A gente está precisando de oração, né? Só os nossos amigos conhecidos que acontece isso. Corta essa parte. Aí, só com a gente que acontece isso. Mas com a gente acontece isso. A gente olha, gente, é fulano aqui? É sinistro. Por quê? Parece que a pessoa estava ali o tempo todo prendendo o Hulk, sabe? O Hulk. Aí a pessoa estava ali, David Bene, na igreja, David Bene, quando não aguentou mais, soltou o Hulk, rasgou tudo. Aí você não conhece, ficou verde, você não conhece mais. Né? É desse jeito. Porque em todo aquele tempo que a pessoa estava naquela religiosidade, a mente dela não foi renovada pela palavra. Amém, queridos? Não foi renovada pela palavra. Porque se tivesse, à medida que vai se renovando pela palavra, como eu falei, aquela velha natureza vai ficando para trás, como a gente leu em Efésios. E mesmo que a pessoa tenha uma queda, por assim dizer, não é desse jeito, assim, esse pé na jaca. Até voltar toda aquela situação anterior, leva até um tempo normalmente. Mas o ideal é o quê? Que a pessoa se conserte e continue de onde parou. Amém, queridos? É esse o desejo do Senhor. Primeiro, que a gente não caia. Primeiro, que a gente não peque. Mas se a gente pecou, se a gente caiu, a gente se levanta e continua a caminhada da onde parou. Amém? Estão comigo? Aí você vê desse jeito. Então, é um perigo isso. É um perigo isso, a questão da religiosidade, porque a pessoa ela pensa assim, não, agora perdi minha salvação. Agora também vou enfiar o pé na jaca. E vai um abismo, puxando outro abismo, puxando outro abismo. Quando a pessoa vê, está cada vez mais enjambrado, mais enguiçado nas obras lá de Satanás, nas obras do cão, difícil de sair, no imbróglio, difícil de sair. Né? E a religiosidade, como falei, dificulta as pessoas de chegar ao Senhor. Porque aquele pensamento religioso de eu não mereço, eu preciso merecer, eu faço tanta coisa errada. Não está certo isso não, eu não mereço. Então, queridos, vamos deixar esse espírito de religiosidade para lá. Mas também a gente não vai abraçar a falta de reverência, onde tudo pode. Pode. Agora, está de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós? Não. Está de acordo com a palavra? Não. O que o Senhor tem para mim é melhor? Sim. Amém? Então, eu vou reverenciar a palavra do Senhor, aquilo que Ele diz. E a gente já vai começar a encerrar. O que acontece, queridos, quando a gente tem essa vida assim de oba-oba, que a gente pensa, tudo é religiosidade, eu posso pecar, eu posso andar de qualquer jeito. Aí, primeiro a gente peca, acontece uma coisa errada, a gente fica triste. Daqui a pouco acontece uma coisa errada, a gente fica triste. Daqui a pouco a gente não fica mais triste. Daqui a pouco o pecado se tornou algo comum, natural. E o pecado não pode ser natural na vida do crente. Amém?
não combina. E aí, o que acontece também quando a pessoa está nessa falta de reverência, ela começa a escolher o que ela vai, a ministração. Se a palavra vem de encontro a alguma prática dela, contrariando alguma coisa que ela faz, não, isso aí eu não quero nem ouvir. É um self-service. Aí é uma religiosidade ao contrário. Eu só vou ouvir o que eu escolher, eu só vou fazer o que eu quiser. Não é desse jeito, queridos. A vida cristã não é desse jeito. Amém? Não é um oba-oba. Pode até ser, mas a gente não vai viver o melhor de Deus dessa forma. Nem na religiosidade, nem no oba-oba. Né? Quando a gente escuta princípios bíblicos, fundamentados na palavra, que vêm de contrário aos meus desejos carnais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar àquilo ali, reverenciar, dar atenção, dar valor, tratar com zelo, porque é o Senhor cuidando de mim. Amém? Não é deixar para lá, não, joga isso para o canto, isso aqui não, nem pensar. Aí, hoje em dia, está até fácil, né? A gente começa a assistir uma ministração da internet, aí, não, esse aqui não. Vai falar um exemplo. Está falando de dízimo e oferta. Não, dízimo e oferta eu não quero nem saber, passa essa parte. Está falando de congregar. Não, congregar eu não quero nem saber, passa essa parte. Está falando de vida de santidade. Não, vida de santidade eu não quero saber. Eu quero saber de prosperidade. Eu quero saber que Deus é bom. Aleluia, Deus é bom mesmo. Amém? Eu quero aquelas palavras que me colocam para cima. Sim, a palavra nos coloca para cima. A palavra eleva o nosso nível. Mas ela não deixa a gente com os pés aonde a gente está, não. Amém? A gente vai inteiro, espírito, alma e corpo, para outro nível, por assim dizer. Entende? A gente é completo, a palavra nos completa. Amém? O nosso corpo, que ainda não é salvo, nós recebemos a graça de poder dominar. Não, corpo, fica quieto. Se recolha a sua insignificância, por assim dizer. O corpo é importante, através dele a gente tem contato com as pessoas. Através do corpo, eu estou ministrando aqui para vocês hoje. Amém? O nosso corpo é importante, mas ele não pode governar. Mas a palavra me ensina que o meu eu, o meu verdadeiro eu, o meu espírito pode dominar esse corpo. Amém? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa falta de reverência, essa leviandade, por assim dizer, em relação à igreja. Vamos lá em Romanos 12, 1. Onde diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Vou ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse culto racional aqui, queridos, não está relacionado somente ao culto aqui na igreja, não. A nossa vida é um culto ao Senhor. Em qualquer lugar que eu estiver, é um culto ao Senhor. Isso é o contrário de religiosidade, lembra? Onde eu preciso parecer algo que eu não sou. Mas a nossa vida é um culto ao Senhor, onde eu estiver. Se eu estiver na praia, a minha vida tem que ser um culto ao Senhor. O Espírito Santo não saiu de mim porque eu fui para a praia. Se eu estou vendo futebol, o Espírito Santo não saiu de mim porque eu estou vendo futebol. Tudo que eu vou fazer é um culto ao Senhor. Amém? E aí ele fala assim, esse é o vosso culto racional. Amém? É uma consagração, é um culto com amor, mas também com entendimento racional.
Então, eu entendo o que eu estou fazendo. Eu entendo que a minha vida pertence ao Senhor, que eu sou consagrado ao Senhor. Amém? E aí, diante disso, porque eu sou consagrado ao Senhor, porque a minha vida é um culto ao Senhor, entre outras coisas, eu vou congregar. Porque a palavra diz que eu preciso congregar. E eu honro ao Senhor, e eu venero a palavra, e eu não faço da palavra um self-service. E aí, entre outras coisas, eu vou congregar. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o congregar, com responsabilidade, né? Continuando um pouquinho da semana passada. Agora eu quero ler aqui, nós que somos membros do Verbo da Vida, lá no artigo 20 do nosso estatuto, artigo 20, capítulo 5, diz assim, dentro de deveres dos membros, vocês já leram? Quem é membro deve ler, hein? Comportar-se com decência e ordem nos cultos e atividades da igreja. Sabia? Está lá no nosso estatuto. Ah, mas não falou que a gente não recebe regras? A gente não recebe regras qualquer. A gente tem regras baseadas na palavra. Amém, queridos? Amém? Então, a gente, no nosso estatuto, diz que a gente precisa se comportar com ordem e decência nos cultos. E diz também que a gente precisa congregar, né? Baseado na palavra que manda a gente congregar, né? Então, a vida do crente, ela não é limitada ao culto, mas porque nós pertencemos ao Senhor, uma das coisas que a gente faz é vir congregar. E aí, quando eu venho congregar com reverência, porque eu reverencio ao Senhor, tem algumas coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, eu não vou chegar atrasado no culto porque quero. Ah, o culto começa às 8 horas. Ah, eu chego às 8h15. Ai, só mais um pouquinho aqui. Ai. Ah, está no louvor ainda. Ah, está no louvor ainda. Quando acabar o louvor, eu vou. São meia hora de louvor, né? Eu vou chegar às 8h30. Isso não é ter reverência, queridos. Agora, estou vindo do trabalho, esbalforido. Ai, Senhor, apressa esse ônibus, quero tanto chegar. Cheguei às 8h30. Glória a Deus, o Senhor vai honrar o seu 8h30. Amém? O que eu estou dizendo é de caso pensado. É irresponsabilidade no congregar. Ah, vou chegar atrasado, tanto faz. Amém? Porque a gente honra o Senhor, porque a gente venera o Senhor, a gente não faz isso. Outra coisa que a gente não faz é manter conversas paralelas no meio do culto. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Às vezes, eu sento ali, às vezes eu... Vou falar o que acontece. Eu olho para trás assim, que está tendo um mover, o que está acontecendo? A gente não fica mantendo conversa paralela. A gente tira o som do telefone quando chega, amém? A gente não fica nas redes sociais durante o culto, porque isso é não ter reverência. A gente não fica fazendo barulho. A gente não fica... Falar igual Marcelo, essa água é de hoje? É? É para mim? É de hoje? É para mim? Às vezes eu escuto, queridos, também estou ali na frente, alguém pega um copinho daquele, aquele da André ali. Pega ali, André, presta aí. Aí outro som que aparece no culto é isso aqui, ó. Não entendo isso. Já escutaram? Eu escuto tudo. Isso não faz parte do culto, amém, queridos? Aí, às vezes é uma criança que está fazendo, papai e mamãe, né? Papai e mamãe, tira o copinho da mão da criança. Amém? Até porque pode se cortar, né? Esse negocinho aqui corta. Cuidado, né? Aí, os barulhinhos. Ah, e outra coisa. Aí o irmão está lá, orando, já viu? O irmão está orando. E aí tem outra coisa assim. Ah, esse negócio de orar de joelho é religiosidade. A pessoa ora do jeito que ela quiser, querido. A gente não fala assim, ó. Normalmente, a gente pode até falar.
às vezes acontece do ministro falar, se você pode, se ajoelhe, né? Numa situação assim qualquer. Qualquer não, né? Numa situação específica. Mas a gente não tem um hábito de vamos botar todo mundo de joelho. Mas se a pessoa quer orar de joelho, é o jeito que ela está se consagrando ao Senhor, é o jeito que ela está falando com o Senhor. Amém, queridos. Não fique com vergonha você que ora de joelhos, não. Amém? Ou então a pessoa está orando, aí o irmão, a pessoa está falando com o Senhor, gente, no culto. Aí o irmão catuca para falar alguma coisa. Errado, queridos. Está interrompendo a conversa da pessoa, né? Mas isso acontece. E outra coisa que acontece é assim, que isso a gente tem que ter muito cuidado, queridos. A igreja, eu estou falando aqui mesmo para a igreja local. A gente está crescendo, a gente está avançando, os profetas estão se levantando no nosso meio, não é assim? Glória a Deus, os profetas os vasos estão se desemborcando. Glória a Deus por isso. Aí a gente está acontecendo o culto normalmente, né? Não é regra, mas normalmente está tendo um mover e um profeta começa a falar. A igreja tem que ficar quieta, queridos. Amém? Olha, dá um nervoso, vocês não sabem. A pessoa está ali profetizando, né? O Senhor, né, usando alguém para falar conosco, para dar uma instrução, para dar uma exortação, né, para a igreja, para edificar a igreja, e tá, glória, glória. É hora de ficar quieto. Amém, queridos? É hora de ficar quieto, de ouvir. Amém? Se quiser dar glória, não se aguentar, dá glória para dentro. Mas assim, fica um glória, 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 que a gente não consegue. Eu estou ouvindo só o glória, não estou ouvindo o que a pessoa está falando. Amém, queridos? A gente tem que ter cuidado com isso. Ministério de música, tem que ficar atento com isso também. Né? Que a gente que está trabalhando na igreja, eu sei como é. Às vezes a gente vem, não, tem que tocar, tem que... Aí, o Senhor está falando... Aí o ministério está... Blam, blam, blam. Cuidado, tá? A gente está aprendendo, é noite de ensino. Olha o que Paulo fala lá em Coríntios. 1 Coríntios 14, do 29 ao 31. Eu vou ler, você não precisa abrir, não, para ser rapidinho. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Olha como Coríntios era. 2 ou 3. Às vezes aqui fala um e acontece uma confusão. Não pode. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Olha só. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, a profecia serve para isso, para instruir e encorajar. E todo mundo pode profetizar, né? Mas cada um na sua vez. E quem não está profetizando tem que ficar calado. Sabe, queridos, o Espírito Santo é muito sensível. A gente tem que ter cuidado com entra e sai na igreja. Às vezes o ministro está aqui e o Espírito Santo ele pode vir uma unção de cura. Porque alguém se levantou, porque alguém fez o tec-tec, aquela unção pode se dissipar. É sensível. O Espírito Santo é sensível. Então, nós estamos aqui unidos, nós estamos prestando o nosso culto racional, nós estamos todos unidos em fé, e o Senhor está se movendo no meio de nós para fazer coisas. Amém? Para fazer, para operar. Quando o Senhor está se movendo, e Ele está se movendo aqui agora, apesar do silêncio. Apesar de não ter um vaso, tem um vaso aqui, vos fala, né? Mas, assim, apesar de não ter um reteté, aí o Senhor está operando aqui, está quebrando sofismas, amém? Está quebrando cadeias, amém? O tempo todo o Senhor está operando. E, às vezes, vem aquela unção específica de cura, né? Um avivamento. Mas aí, por causa de uma pessoa,
de meia dúzia que se levantou para ir no banheiro, não é proibido ir no banheiro, queridos. Às vezes a gente tem uma necessidade, isso acontece só com pessoas, com seres humanos. Vai ao banheiro. Mas, assim, a pessoa que vai toda hora no banheiro, toda hora levanta, bebe água, pega a garrafinha de água atrás, conheça as suas necessidades, vai no banheiro um pouquinho antes do culto. Amém? Evita. Mas não é para ficar se prendendo aqui. Tem necessidade, vai. Mas, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a falta de reverência. É a pessoa que fica circulando na igreja. Vou falar o que minha mãe falava para mim antigamente, quando eu estava muito assim. Parece que tem micuim. Tem gente que parece que tem micuim. Eu não sei muito bem o que é micuim, não, mas é alguma coisa que coça. Está sentado no formigueiro, levanta toda hora, levanta e sai. Agora, ainda mais com esse negócio de espaçamento, as cadeiras, né, tão diferente, passa atropelando tudo. Vem com aquele sapato tec. Aí, cuidado, queridos. Amém? Espírito Santo, isso por quê? Para regras sem fundamentos? Não. Reverência. Porque a gente está aqui o tempo todo recebendo do Senhor. E na expectativa que nenhum plano que o Senhor tinha para esse culto que seja frustrado. Principalmente por minha causa. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu já falei, roupa. A gente vai escolher a roupa que a gente vem para o culto, principalmente, de forma que decente. O indecente já saiu do nosso guarda-roupa, né, queridos? O indecente já não existe mais no nosso guarda-roupa. Mas vamos dizer assim, o fora do padrão. Aqui a gente tem um padrão, principalmente quem trabalha na igreja tem um padrão de se vestir. Para quê? Para poder se levantar, para poder se abaixar e tudo ir bem. Então, assim, a gente escolhe com zelo as nossas roupas, mas mesmo quem não trabalha, não precisa vir, né, embalado a vácuo para a igreja, nem andar por aí embalado a vácuo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, amém, queridos? São ensinamentos práticos. Rede social, queridos. Não é aqui na igreja, mas a sua vida é um culto. Cuidado com o que posta nas redes sociais. Cuidado, você é uma carta escrita. Você é a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo. O que as pessoas estão lendo? Né? O que as pessoas estão lendo? É foto de biquíni? É foto? É proibido? Não. Mas será que é lícito? Será que me convém? Amém, queridos? Eu sou livre, eu sou tão livre que eu posso não postar aquela foto que ficou linda. Ai, como eu ia amar de postar. Mas eu não vou poder postar, não porque eu não posso, mas é porque eu amo o Senhor. Amém? Eu quero representar Ele de forma digna. E eu acho que Jesus não postaria essa foto, então eu não vou postar. Amém? A gente tem um livro ali, quem tem dúvidas sobre essa parte, a gente tem um livro, né? Deus curte, eu compartilho. Né? Então, queridos, a nossa forma de viver é um culto. A religiosidade é daquele jeito que eu nem sei o que estou fazendo, eu faço com medo, eu faço para Deus não me pegar ali na curva, mas a nossa vida, de fato, ela é um culto ao Senhor. Todos os dias, qualquer lugar que eu esteja, no meu trabalho, na faculdade, onde eu estiver, a minha vida é um culto ao Senhor. Amém? E vou repetir aqui. As minhas roupas não definem a minha espiritualidade, mas a minha espiritualidade define as minhas roupas e todo o resto da minha vida. Amém? Seja abençoado aí na prática da palavra. Amém?